Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro aqui no nosso canal Fala Mamba. Eu sou o Mamba da Mamba Produtora Audiovisual e nesse espaço a gente vai conversar hoje com um convidado muito especial nesse nosso programa denominado Fala como Mamba. Mas antes disso aí, eu quero dar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, o pessoal da Santa Rita Reveste, que traz esses painéis que vocês estão vendo aqui atrás meu. São painéis ripados, painéis ondulados para tudo o que tem a ver com revestimento, seja no seu escritório, seja em casa, seja no seu estúdio. Trabalho de muita qualidade da Santa Rita Reveste. E também um agradecimento especial para Marketing Coruja, uma empresa especializada em comunicação que cuida de tudo o que tem a ver com a sua marca, desde criação de marca, passando por sites, trabalhamos em parceria com vídeos, gestão de mídias sociais e tudo o que tem a ver com marketing e com a Marketing Coruja. E a gente está gravando aqui no estúdio da Mamba Produtora Audiovisual, uma produtora especializada em vídeos corporativos, empresariais e que tem esse estúdio aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo, disposto para fazer entrevistas, programas de entrevistas, depoimentos, podcast, videocast e tudo o que um estúdio de produção audiovisual pode te oferecer. Muito bem, Fala com o Mamba. Hoje estamos aqui com o Roberto da Controle Contábil. Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo para conversar comigo. Obrigado eu de estar aqui. Um grande prazer poder bater esse papo aqui contigo hoje. Ótimo. Roberto, antes de entrar a falar da empresa em que você trabalha, que você representa, escuta um pouquinho. Quem é o Roberto? Eu sou um paulistano e me considero mais ituano que paulistano, né? Eu vim para Itu com cerca de 7 anos, isso já é coisa de 34 anos atrás, e aí você já consegue calcular a minha idade, né? E morei em Itu, gosto muito da minha cidade, sempre trabalhei com contabilidade, já estou aí há 22 anos na área trabalhando com contabilidade, e sou contador, tenho CRC e gosto também da minha área bastante. Estamos aí. Mas eu conversei com o Vinícius, por exemplo, eu conversei com a Carol, pessoas que te conhecem, e eles falaram assim para mim: cara, o Roberto é contador, mas é um contador diferente, porque ele não é aquele contador que fica nos números, é aquele contador mais comercial, aquele contador que gosta mais de conversar com as pessoas. Como se dá essa união de dois perfis? Ou é só um estereotipo que a gente tem na cabeça que o contador é mais fechado? Como que é isso aí? Olha, Mamba, eu acho assim, se você estiver pensando, talvez um contador que trabalha de maneira autônoma, de fato esse estereótipo que você fez está correto, tá? Ele vai ter que fazer toda a parte operacional e de fato existe muita atividade operacional para um escritório de contabilidade ou contador autônomo. Porém, cada vez mais, de cerca de talvez, chuto eu aí, 10, 15 anos para cá, a gente tem visto a tecnologia automatizar muitos processos. E isso possibilitou com que os contadores saíssem um pouco dos processos manuais e prestassem mais atenção em olhar o seu negócio de modo mais estratégico, em como atender o cliente. Então, eu, desde quando o processo era bastante manual, eu já pensava em automatizar coisas, em criar rotinas que pudessem automatizar coisa que ninguém estava fazendo. Eu já estava procurando fazer e isso realmente me possibilitou, às vezes, ter tempo para estudar mais, aprender, me especializar em coisas que tragam valor e tragam muitas novidades para o cliente. Então, acho que eles têm um pouquinho de razão de falar isso mesmo. Legal. E quais são os teus hobbies, teus interesses? O que você gosta quando você não está trabalhando, no seu tempo livre? Olha, eu gosto muito de cozinhar, não o prato comum do dia a dia, né? Mas fazer um prato diferente. Fechar as portas lá, abrir um vinhozinho, cozinhar. Para mim é um passatempo muito legal. Cozinheiro bagunceiro ou cozinheiro ordenado, organizado? Minha esposa fala que é bagunceiro, né? Mas eu acho que não. Eu acho que vem com o gênero, né? Porque outro dia eu também fiquei cozinhando com meu filho. Minha esposa gostou da comida, mas não gostou de como ficou a cozinha. Mas é legal, né? Você deixa sair muitas coisas da criatividade também na cozinha, né? Sem dúvida. Eu gosto muito de criatividade, né? Por exemplo, eu gosto muito de tecnologia e automação, porque a automação, você usa muito criatividade.
Às vezes você cria uma automação que não existe no mercado. Isso aqui te dá uma satisfação, para mim, né? Me dá uma satisfação muito grande. E a cozinha tem um pouquinho disso, né? Às vezes você pega uma receita na internet, põe um toquinho de uma coisa diferente, dá certo, embora eu não sou um expert no assunto, né? Mas o pouquinho que eu aprendo, eu acabo tendo muito prazer em fazer isso. É experimentar, né? Experimentar. E quando você experimenta em alguma coisa do dia a dia, também depois no trabalho também dá para experimentar, né? Eu gosto muito de ficar com a família também. Então, acho que o meu maior hobby é ficar com a família e os amigos. É a coisa que eu mais gosto, dar risada, bater papo, né? Gosto de praticar esporte também. São alguns dos meus hobbies aí. Ah, legal, legal. Vamos falar de negócios agora? Vamos. Me conta um pouquinho aí da Controle Contábil, essa empresa que é de Itu, mas está atuando também na cidade de Salto. O que a Controle Contábil é e o que a Controle Contábil faz? O Controle Contábil é um escritório de contabilidade, já tem 17 anos aí no mercado, né? É um escritório que tem um crescimento aí em todo esse período meteórico. De fato, é realmente impressionante o quanto o escritório tem crescido. A ideia do escritório, especialmente de alguns anos para cá, mas especialmente do começo de 2022, nós criamos uma estratégia lá, né, em reunião com sócios, de deixar de ter o conceito de ser um escritório meramente DARFeiro, né? Entrega DARF, entrega guias, né? Para quem não sabe, DARF é uma guia para pagamento. E que entrega declarações, porque a gente percebeu que isso aí virou commodity, virou coisa básica, né? Todo escritório de contabilidade faz a escrituração contábil, faz a escrituração fiscal, faz o departamento pessoal. Então, departamento pessoal, folha de pagamento, férias, 13º, rescisão, guia de INSS, fundo de garantia social, isso já virou commodity, todo mundo faz. Escrita fiscal, todo mundo faz. Entregar guia, declarações, dia, SPED, né? Então, todo mundo faz. Escrituração contábil, livro de livre razão, declarações, todo mundo faz. A gente quis ter um diferencial. Especialmente, o escritório sempre teve essa ideia, né? Mas especialmente de 2022 para cá, nós criamos um departamento no escritório chamado CS, que vem de uma sigla em inglês chamada Customer Success, que é sucesso do cliente. Esse conceito de sucesso do cliente ele foi implantado cerca de 10 anos atrás e quem começou com isso foram as chamadas SaaS, né? Que é Software as a Service, empresas que entregam um software como um serviço. Você paga por mês para ter aquele serviço. Netflix é um bom exemplo de um SaaS. Essas empresas começam a perceber que é muito mais rentável para elas se empenhar em reter clientes do que se empenhar em adquirir novos clientes. Não que elas deixam de buscar novos clientes, continuam buscando, mas elas gastam mais energia em retê-los. Por exemplo, a Netflix começa a ter um algoritmo, começa a sugerir os filmes que você mais gostou. Então ela começa a pensar não apenas na entrega do serviço dela, e que a qualidade do serviço do ponto de vista dela acaba ali. Não. Ela começa a pensar mais além, ela começa a pensar na experiência do cliente. Ela começa a pensar em entregar valor do ponto de vista do cliente, não só dela. Então ela começa a fazer o produto ficar cada vez mais confortável para o cliente. Então, essas empresas começaram com esse departamento e nós, antenados com isso que está acontecendo, colocamos também esse departamento no escritório, eu estou à frente dele, no escritório, e realmente implantamos aí alguns serviços extras que fazem o escritório ter um adicional, serviços extras, estes que nós vemos que atendem uma dor, uma necessidade. Por exemplo, coloca aqui um exemplo para o pessoal entender melhor. O que tem dentro desses serviços que seja um diferencial realmente fora de tudo aquilo que você falou, de commodity, que todo mundo tem que fazer? Por exemplo, a gente faz planejamento tributário. Tá? O que é o planejamento tributário? É eu fazer um estudo. Existem 3 maneiras básicas de pagar imposto. Simples, lucro presumido e lucro real. Então, às vezes, o cliente está no simples, mas às vezes, para ele pagar menos imposto, ele poderia estar no lucro presumido. Ele poderia pagar menos imposto dentro da lei. Então, nós constantemente fazemos estudos para ajudar o cliente nesse sentido. Às vezes, a gente aumenta a margem de lucro dele por reduzir impostos. E ele se torna muito mais competitivo no mercado. Isso é entrega de valor do ponto de vista do cliente. Outra coisa, nós ajudamos o cliente a adquirir crédito.
nós conhecemos uma parceria em que, nessa parceria, nós ajudamos o cliente a obter crédito com taxas entre 0,7% a 1% ao mês, sem garantia. Há um tempo atrás, eu ajudei um cliente a conseguir R$350 mil em crédito e realmente ele ficou surpreso, né? Com a taxa e sem garantia. Então, realmente foi algo incrível. A gente ajuda os clientes na escolha de software. A gente vê que eles têm muita essa dor, né? Às vezes pega um software super parrudo, caro, e não vai usar nem 10% do que ele oferece. Às vezes a empresa precisa de um software muito consistente e às vezes tem um software ruim. Então a gente, como já tem mais de 20 anos aí, vendo muita coisa que deu certo e que não deu certo com os clientes, a gente consegue ser assertivo, indicar para eles. A gente tem parceiros que entregam serviços que realmente atendem. E aí eu vejo que é necessário outro diferencial enquanto a capacitação do pessoal que trabalha. Você é encarregado dessa área, mas o escritório inteiro tem que estar envolvido, né? Sim. E o pessoal tem que saber do que você está falando, porque aí você vai oferecer uma coisa que o outro pessoal que vai fazer o atendimento não conhece. Então, por exemplo, falando em softwares, tem que conhecer o que tem no mercado. Exatamente. E as soluções desses softwares para que o cliente possa escolher, ou possa trocar, ou possa manter aquilo que tem. É muito legal isso aí, né? Porque é um trabalho completo, né? A gente, assim, frequenta muito eventos, né, da área contábil, isso é muito recorrente. A gente teve há um tempo atrás o maior evento da América Latina de contabilidade, que foi o Com23, e foi um evento de contabilidade muito atrelado à tecnologia. Até para que muitos desses serviços que a gente oferece extras são baseados em tecnologia, em robôs que produzem aquilo que a gente precisa e nos auxiliam a ganhar muita velocidade na entrega desses valores para o cliente. Muito legal. Quais tipos de clientes vocês procuram? Quem é aquele cliente sonho, seja com nome específico, se tiver, ou tipo de empresas, tipo de clientes profissionais autônomos? Qual cliente que a Controle Contábil quer ter para atender e para dar soluções? Olha, Mamba, é assim, se nós estamos nos propusendo, né? Estamos nos propondo a atender o cliente não só entregando o básico, né, mas entregando o diferencial, é claro que para nós o match ideal para esse cliente vai ser o cliente que realmente não está buscando um escritório só para entregar uma burocracia necessária, só para atender o governo. Acho que o escritório controle ele vai ser ideal para o cliente que precisa de uma assessoria mais próxima, que gosta de falar com o contador e ver a opinião dele, e dar ideias para o seu próprio negócio, analisar seus relatórios e que procura um parceiro de negócios que realmente vai ajudar esse profissional a crescer no mercado. Eu acho que esse é o perfil de clientes que seria ideal para o escritório controle. O que eu vejo é legal que a gente está falando de uma empresa que tem uma mente aberta, né? Se fosse uma pessoa, a gente falaria de uma pessoa de mente aberta, porque está enxergando mais, está enxergando além daquilo que deve ser feito. Então, o cliente também tem que compartilhar essa característica, né? Porque se uma pessoa que só quer receber, não é com vocês. Exatamente. Eu vi hoje, inclusive hoje, uma propaganda do Steve Jobs, da Apple, né? De 1995. O material mostrava assim, quanto que a Dell, a IBM, estavam mostrando seus computadores nas suas propagandas. O Steve Jobs estava mostrando uma imagem do Einstein, completamente fora do padrão. E com uma frase assim, né? Mais do que conhecimento, é importante ter imaginação. Então ali ele estava, de maneira não declarada, mas ele estava mostrando o conceito da empresa, né? Que era entregar valor para o cliente, imaginar como que o produto dela vai resolver os problemas do cliente, vai atender suas demandas às vezes latentes que ele nem está percebendo. Era alguém que pensava fora da casa, não à toa. Então, eu acho que a ideia do nosso trabalho é esse, né? É ter um cliente que realmente busca algo diferente no mercado e a gente está preparado para atender essas demandas que ele tem. E aí você tocou um tema que é bem interessante, que é a forma como o marketing mudou. Por quê? Porque antes, uma bebida, um refrigerante, ele vendia o refrigerante em si. O líquido, né? O sabor, o controle ou a eliminação da sede. Era isso que se vendia. Depois não, né? Depois esse mesmo refrigerante vende família.
vende alegria, vende união, vende amizade. Então, eu acho que isso que você falou no início é muito interessante, que é o commodity, aquilo que todo mundo tem que fazer. Mas o diferencial está no conceito, né? Exatamente, você foi na veia da coisa, né? Exatamente esse é o conceito que a gente quer trazer. A gente, falando de um outro evento que a gente foi há um ano atrás, da Thomson Reuters em São Paulo, e a gente assistiu uma palestra do João Apolinari, falando, que é o dono da Polishop, e ele falou assim, olha, eu não vendo produtos, eu trabalho com os 3 principais desejos humanos: tempo, saúde e beleza. Ele falou, vocês acham que eu vendo air fryer? Eu não vendo air fryer. Eu vendo a saúde que a pessoa obtém usando o air fryer. Então é fantástico, né? E ele deu outros exemplos, e por isso que as pessoas pagam caro. No Polishop o produto é caríssimo. Claro. Mas porque ela não está enxergando o produto, ela está enxergando o valor que o produto pode entregar. Então, o nosso trabalho no controle, a gente está buscando ir muito nessa linha. É claro que esse conceito a gente começou de uns anos para cá, estamos cada vez mais amadurecendo, buscando alinhar. É um desafio, não é fácil, mas eu acho que está tendo já muito bons frutos. Né? Legal. Quais são parceiros interessantes para vocês? Aqueles que podem colocar perto daqueles tipos de clientes que vocês estão procurando? Olha, eu acho que advogados tributaristas, né, advogados de empresas em geral, eu acho que são parceiros interessantes para nós. Eu acho que assessores de investimentos, essa semana mesmo bati um papo com um prospectivo parceiro aí de assessoria de investimento, são parceiros interessantes para nós. Então, acho que são áreas aí que mais são relevantes aí como parceiros para nós. Acho que consultor financeiro também poderia ser uma área de interesse como parceria. Muito legal. Tem uma pergunta que eu faço para o meu convidado sempre, que é para ajudar as pessoas que estão nos assistindo a não se confundir. Eu coloco sempre o exemplo que acontece comigo, com a Mamba, produtora audiovisual. Nós produzimos vídeos corporativos e empresariais. Não fazemos casamentos, por exemplo. Não fazemos ainda fotografia, mas às vezes chega alguém, você pode mandar um orçamento para um casamento? Não faço casamento. Tem outros parceiros, colegas que fazem, tá? Beleza. O que a controle contábil não faz, mas que o pessoal pode chegar a confundir? Isso é uma coisa que às vezes acontece, que eu posso me lembrar aqui. Às vezes o pessoal confunde um pouco a assessoria contábil e jurídica, né? Embora o contador ele tem que entender muito da área jurídica também, né? Porque a sua profissão é regulamentada por muitas leis, principalmente tributárias. Porém, às vezes, por exemplo, o cliente às vezes pede para a gente fazer um contrato de prestação de serviço entre ele e o cliente dele. Né? Então, eu não vou ter expertise como um advogado para levar em conta tudo que tem que estar no contrato. A gente até não recomenda para o cliente que esse serviço seja feito por nós. O que às vezes eu faço, eu tenho um modelinho aqui, mas não use isso para você fazer o seu contrato. Converse com o advogado, procure o seu advogado. Então, às vezes, o pessoal acaba confundindo isso. Outra coisa que a gente não faz, nós não somos imobiliária, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou comprar uma casa, como é que é o registro, como é que eu tenho que fazer, os direitos e tal. Então, a gente recomenda sempre procurar uma imobiliária, né? Eu acho que basicamente é isso que o pessoal acaba às vezes confundindo, mas fora isso eu não vejo mais muita coisa que foge da nossa orçada. Legal. Voltando para a parte pessoal, o que te deixa orgulhoso? Olha, o que me deixa orgulhoso, eu acho que é quando eu consigo sentir que realizei um bom trabalho, consegui fazer tudo que eu me propus quando eu estou procurando atender um cliente, né? Então, ver o cliente satisfeito, receber elogios, né? Gratidão do cliente. Quando o cliente fala, olha, puxa, essa informação que você me trouxe fez toda a diferença, foi relevante para a decisão, ou para o negócio, ou para a situação que a gente está, isso para mim tem um valor inestimável, né? Então, acho que é muito nessa linha aí. É um resultado daquele empenho que a gente coloca, né? Por quê? Porque você chegou nessa circunstância e a empresa está nessa circunstância com muito trabalho, né? Com muito sacrifício. Então, quando você é reconhecido, eu acho que não tem como não ficar orgulhoso, né?
Roberto, agora tem um momento aqui, eu tenho essa caixinha aqui. Eu sempre brinco aqui com os convidados que não fui eu que colocou as perguntas lá. Foi o Luiz que está lá atrás. Depois eu pego o Luiz. É isso aí. Então, opa, pegaram uma perguntinha surpresa aí. O que será que vai sair? Ai, meu Deus, vamos ver. Vou pegar essa aqui, tá mais pertinho. Eu mesmo abro? Vamos deixar um pouquinho de suspense em você mesmo. Luiz, vai ter que começar a... Vamos deixar gravar e sair correndo. Roberto, de quem você fugiria e para fazer o quê? De quem eu fugiria e para fazer o quê? É uma pergunta bem difícil, hein? Tem muita gente de quem você quer fugir. Não, Tem muitas coisas que quer fazer. na verdade é difícil porque eu acho que eu não tenho ninguém que eu fugiria, mas estou tentando imaginar aqui. Eu acho que uma coisa que me irrita muito nas pessoas são pessoas falsas e que gostam de se aproveitar dos outros. Né? Eu acho que eu fugiria de uma pessoa assim. Né? Fugiria bastante, acho que eu já fugi algumas vezes na minha vida. E pessoas falsas que gostam de se aproveitar, não reconhecem o valor das pessoas, eu procuro fugir de pessoas assim. Acho que eu consigo me lembrar aqui. Perto de família de ninguém, eu fugiria da sogra, sei lá, pra fazer uma coisa. Sogra, fugiria do primo aquele que estava por lá e eu fugiria para fazer. Não, e a sogra Dona Lourdes, gente boa demais, meus primos gostam de todo mundo, não tem ninguém que eu... Eu fugiria do meu filho para tomar um sorvete sozinho, por exemplo. Não, eu sou muito pacífico, lido bem com todo mundo, acho que de pensar em alguém, uma pessoa especificamente que eu fugiria, acho que não. Isso aí é bom, né? Isso é bom, mas de forma geral a gente tenta sempre manter uma linha, né? Aquilo que você falou da lealdade, da veracidade nas coisas, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito para o perfil nosso e do nosso trabalho, né? Porque fora de ser uma experiência ruim, pode trazer algum tipo de problemas. E nessa área, ter questões de falta de verdade pode ser muito complicado. Alguma experiência ruim na área profissional que você lembre, por conta dessa falsidade, algum momento que você tenha falado, eu não vou atender você por uma questão assim, ou melhor não fazer isso? Olha, eu me lembro de uma experiência ruim, uma empresa que eu dei consultoria já, e a empresa tinha uma proposta de consumo do meu serviço e acabou desvirtuando completamente o trabalho. O dono da empresa tinha tendência de só querer sangrar a empresa e tinha um padrão de vida pessoal que não era condizente com a empresa e achava que a gente fazia milagre, né? Eu e o advogado deveríamos ajudar ele a atingir o seu objetivo. Exatamente, e assim, muitas vezes a ajuda que a gente presta tem a ver, 50-50, 50%, 50%, né? Eu entro com a orientação, mas a pessoa tem que acatar. Se ela não acata, é como um médico, né? Você vai no médico, tá com problema de saúde, o médico te receita o medicamento. Você não toma e fala, doutor, se vira que eu tenho que ficar bom, mesmo sem tomar remédio. Aí não tem jeito, né? Então, era uma situação bem desagradável e acho que foi um momento assim mais difícil profissionalmente, mas acho que em geral, fora isso, graças a Deus, não posso reclamar, minha vida profissional sempre foi bastante alegre e feliz nesse sentido. Legal. Como a gente entra em contato com a Controle Contábil? Onde tem escritório localizado? Onde? Redes sociais, telefone? O Controle Contábil está localizado em Itu, né? E no bairro Brasil, Avenida Belo Horizonte, número 138. E o telefone é 11 40 13 3760. Estamos no Instagram, Facebook. Como Controle Contábil mesmo. Controle Contábil, vai procurar lá, vai nos achar. E estamos aí à disposição, né? O pessoal que quiser entrar em contato, vai ser um prazer aí a gente poder, sem compromisso, né? A gente não cobra por uma primeira visão, aí, uma primeira análise, um primeiro bate-papo, poder ver naquilo que a gente pode ser útil. Muito legal. Mais alguma coisa antes de fechar que você queira reforçar sobre o trabalho, sobre os seus clientes? Não, acho que é isso. Acho que a gente
enfatizou essa questão de entrega de valor para o cliente. Acho que a gente está indo muito nessa linha. A gente tem procurado estar em contato mais com os clientes. Uma coisa que a gente tem procurado fazer é ter um feedback do que os clientes gostariam de receber, né? Porque não adianta eu começar a imaginar o que eu devo entregar para os clientes sem ouvir, né? Então, às vezes eu estou entregando algo diferente, achando que vai ser bom para o cliente, e ele fala, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Então, a gente tem procurado fazer isso também, ouvir bastante os clientes. Então, até para aqueles que são clientes e quiserem dar sugestões, feedbacks, nós estamos completamente abertos para entregar o máximo de valor possível para os clientes. Porque a gente aprende, né, do feedback muito, né, muito. Aqui, eu estou fazendo isso aqui, mas não é isso, né? Eu vi uma vez um livro que eu li, que um dos seus piores inimigos que você pode ter é o seu ego. Né? Sim. Então, quando você é muito orgulhoso, acha que não tem nada para aprender, não pode receber sugestões e conselhos, eu acho você que quer fazer tudo sozinho. Eu acho que é o início para o abismo, para o fracasso. Acho que ser humilde, aceitar conselhos, aceitar que a gente sempre tem o que aprender e melhorar é sempre o caminho para o sucesso. Muito obrigado, Roberto. Prazer estar com você, foi um bom bate-papo, hein? Nem doeu. Que bom. Aí compartilha também com sua rede quando isso aqui vai estar já no ar. E vocês que estão assistindo mais um Fala com Mamba, hoje com o Roberto Martino aqui da Controle Contábil, vocês já escutaram o que eles fazem, os diferenciais da empresa, já sabem quais tipos de clientes eles estão procurando e quais parceiros. Se você tem uma empresa de mente aberta, conversa com o Roberto. Se você é um parceiro de mente aberta e sabe que as soluções da Controle Contábil servem para seus clientes, converse com o Roberto. E a gente vai se encontrar por aí em mais um Fala com Mamba. Não esqueçam que no nosso canal Fala Mamba também temos coisas de carecas, onde a gente fala de outras coisas por óbvias razões. Muito obrigado, pessoal. Será até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.